Senador Álvaro Dias, senador Waldir Raupp. Em 5 de novembro de 2013, apresentei à mesa do Senado Federal 3 requerimentos de informações. Um, ao ministro de Estado da Fazenda sobre a composição das dívidas tributárias e das multas das organizações Globo. Um segundo, ao ministro do Desenvolvimento sobre empréstimos concedidos às organizações Globo. E um terceiro, ao ministro da Fazenda sobre as razões que levaram o governo a determinar, por decreto da Presidenta da República, a elevação do percentual de capital estrangeiro no total do capital social do Banco do Brasil. Estranhamente, só em 6 de fevereiro, a mesa deliberou sobre os 3 requerimentos e de forma muito estranha. A página do Senado na internet revela inicialmente que os 3 requerimentos foram aprovados. Li isso na internet, na página do Senado, a página da transparência do Senado da República. Naquela página consta o seguinte andamento comum a cada um dos 3 requerimentos. Em sua primeira reunião do dia 6 de 2 de 2014, a mesa do Senado deferiu o presente requerimento nos termos do relatório. Ao plenário. Mandou ao plenário o requerimento. Coisa clara. Retardou muito, mas mandou ao plenário para o plenário decidir o que ia fazer a respeito das minhas informações sobre a Globo e a respeito dessa internacionalização de ações do Banco do Brasil. Mas, surpreendente e inexplicavelmente, em 13 de 2 de 2014, portanto, senador Waldir Raupp, uma semana depois, a página apresentou alteração no andamento dos requerimentos sobre as dívidas da Globo. Eis o novo andamento radicalmente diferente do anterior. Retificado em 13 de 2 de 2014. Em sua primeira reunião, no dia 6 de 2 de 2014, a mesa do Senado aprovou o parecer pelo encaminhamento da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do relatório, ao plenário. Incrível. A matéria dos 2 requerimentos teve o seu curso alterado e, ao invés de ser encaminhada ao plenário, foi procrastinada e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a nossa CCJ. As razões do encaminhamento são rigorosamente absurdas. O novo parecer, aprovado na mesa para fundamentar a oitiva da CCJ, veio expresso nos seguintes termos, abro aspas, é bem verdade que, em geral, as dívidas e multas fiscais de um grupo empresarial constituem matéria protegida pelo sigilo fiscal. No caso do sigilo fiscal, a obrigação de sua preservação encontra-se expressa no Código Tributário Nacional. Artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios e atividades. O dispositivo acima, senador Álvaro Dias, só admite 3 exceções. Ou seja, existem 3 situações em que pode ser quebrado o sigilo fiscal. Convênio entre as secretarias da Fazenda, ordem judicial e comissão parlamentar de inquérito. Daí, conclui o parecer aprovado com o seguinte voto. Veja que pérola a nossa mesa produziu para embananar e impedir que um senador obtivesse, no regime de transparência da República, uma informação. Daí, conclui o parecer aprovado com o seguinte voto. Sendo assim, opinamos, nesse momento prévio, pelo encaminhamento do requerimento
1279 de 2013, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que, nos termos dispostos na seção 2 do ato número 1 da mesa de 2001, se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos da solicitação. Parece uma piada. A mesa está brincando com o meu mandato. E, por extensão, está brincando com o mandato de todos os senadores. O incrível novo andamento, dado aos requerimentos, é rigorosamente absurdo e é evidente o seu propósito meramente procrastinatório. Uma vez que o próprio relator não tinha nenhuma dúvida que, de fato, eu não havia requerido qualquer informação sigilosa. Tomei este cuidado de deixar claro que não queria informação sigilosa alguma. Vejam os dois seguintes textos do parecer ofertado ao requerimento 1279. No presente requerimento, como se trata de um pedido de informações sobre dívidas e multas fiscais de um grupo empresarial, as informações solicitadas não demarcam nem caracterizam operações ativas e passivas de instituições financeiras. Não constituem, portanto, informação de natureza sigilosa. Foi o que o relator da mesa disse. E, em cima desse relatório, se mandou ao plenário. E depois veio a mandraquice de encaminhar a CCJ procrastinando o pedido de informação. Todavia, o requerimento é explícito em limitar-se à matéria não sigilosa e, em seus exatos termos, sobre isso é que deve ser acatado. É o parecer aprovado no dia 6 pela mesa, não o mandracamente transformado. E, de fato, os requerimentos são mesmo explícitos quanto a não se pedir matéria sigilosa. Como se extrai do texto dos próprios requerimentos, a exemplo do primeiro deles, abro aspas, saliento que somente estão excluídos do pedido acima as informações e os documentos que, em conformidade com os estritos preceitos legais, estão acobertados pelo sigilo fiscal, casos em que devem ser encaminhados os dados cadastrais dos respectivos processos com as razões legais para a manutenção do seu sigilo. Eu acho que eu não podia ser mais claro. Estou fazendo um pedido no estrito limite da lei. Este mesmo texto está presente nos dois requerimentos sobre a Globo. Há uma incoerência intrínseca no parecer aprovado pela mesa do Senado. Se é que este foi realmente o parecer aprovado, pois enviou à CCJ para examinar a constitucionalidade do pedido sob a alegação de que a matéria adentraria em sigilo fiscal, ao passo que os próprios requerimentos e o próprio parecer deixam patentes que não se trata de adentrar em matéria sigilosa. Nem eu pedi quebra de sigilo e muito menos o relator, que fez a análise do meu pedido, considerou que eu estivesse pedindo quebra de sigilo fiscal. A leitura que qualquer jejuno faz do fato é que a mesa se acovardou. É esse o termo, senador Álvaro Dias? Vossa Excelência que usa termos tão duros. A mesa se acovardou. A mesa se acovardou e se curvou diante da Rede Globo. Mudou sua decisão para procrastinar a decisão. Terá sido uma generosidade voluntária ou terá a Globo pedido ou ordenado que assim a mesa procedesse? Terá a Globo determinado que a mesa alterasse sua decisão anterior, que havia sido publicada na página do Senado na internet? A quem está respondendo a mesa do Senado Federal? A Rede Globo agora comanda a casa? É a pergunta que eu deixo ao plenário. No seu discurso de posse, na presidência do Senado, o senador Renan Calheiros surpreendeu negativamente a mim e a nação, ao dizer que interditaria o debate sobre a democratização da mídia. Disse, senador Raupp, claramente que imporia, abro aspas, um antídoto contra as pretensões que ocorrem em alguns países. E disse ainda, continuo com aspas, temos que nos inspirar sim
nas brisas de uma primavera democrática e criar uma barreira contra os calafrios provocados pelo inverno andino. Vamos criar uma trincheira sólida, se preciso legal, a fim de impedir, de barrar a passagem desses ares gélidos e soturnos. Palavras do nosso presidente. Então, senador Waldir Raupp, é isso? Então, senador Álvaro Dias, é assim? Os meus requerimentos de informação chocaram-se contra uma mesa que, ao invés de cumprir o seu dever institucional, de fazer andar o processo legislativo, submete-se ao papel humilhante e inconstitucional de trincheira da Rede Globo contra as prerrogativas parlamentares de um senador da República. É assim agora? A mesa é uma espécie de Joaquim Barbosa, que não atende mais ao imperativo da lei, mas resolve legislar e fixar penas conforme a sua vontade. Não existe mais regimento interno, Constituição e direito, nem no Supremo, nem aqui, na mesa do Senado Federal. São escolhas, e todos somos o resultado de nossas escolhas. As nossas biografias são, enfim, a narrativa das escolhas que fizemos e fazemos. E eu escolho não fazer genuflexão diante de Mamon, nem da Rede Globo. Eu escolho recorrer ao plenário contra a decisão da mesa, já que nas duas decisões tomadas, a matéria foi destinada ao plenário. Veremos se ainda há senadores da República no Brasil, ou se o Senado está, como a mesa, genuflexo diante da influência de uma rede monopolizada de comunicação. A propósito, quero registrar que, precavendo-me da procrastinação que a decisão poderia ter na mesa desta Casa, e sobre os meus requerimentos, protocolei ofícios pessoais, como cidadão, com fundamento na lei de transparência junto ao Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento sobre as matérias. Pasmem, senhores senadores, as respostas que chegaram a mim no dia 27 são ainda mais estapafúrdias e furadas. Quanto ao requerimento sobre as dívidas tributárias da Globo, ao Ministério da Fazenda, a resposta foi que tais informações estão protegidas pelo sigilo fiscal nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Ou não sabem ler ou sofreram a mesma pressão da mesa do Senado da República. Não é possível admitir-se que falta inteligência a quem deu a resposta, para não entender que eu havia literalmente pedido as informações que não estão protegidas pelo sigilo. Não posso acreditar que um nécio, um tolo, um panaca tenha respondido em nome do ministro da Fazenda. É pressão. Pressão sobre o Ministério também. Igualmente, me parece que se exerceu a pressão sobre a mesa do Senado. E elas existem, sim. A Constituição Federal diz que o processo judicial é público. Movida, portanto, uma execução fiscal contra quem quer que seja, essa informação passa a ser pública. É o caso, por exemplo, das ações que eu cito aqui, em que é promovida uma execução fiscal contra a TV Globo em tramitação na 8ª Vara da Fazenda de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, e que desde 21 de nove de 2012 está esperando um despacho do excelentíssimo juiz doutor Júlio Emílio Abranches Mansur. Nome bonito ele tem. 1 ano e meio para dar um despacho em uma ação de execução fiscal. Mais um tremendo absurdo. 1 ano e meio para dar um despacho numa ação de execução fiscal. Certo é que existem informações que não estão protegidas pelo sigilo fiscal e o ministro da Fazenda simplesmente negou-se a fornecê-las. Esta é a transparência do nosso governo, presidente Dilma Rousseff? É a pergunta que eu deixo aqui do plenário a Vossa Excelência. Esta é a transparência do nosso governo? Se nega a um senador da República uma informação como a que eu requeri da tribuna e oficialmente em requerimento à mesa, o que dizer da hipótese de um cidadão que não detenha cargo político tentar conseguir uma informação
desta natureza. O segundo requerimento, que tratava de empréstimos concedidos à Globo, foi respondido pelo Ministério do Desenvolvimento de forma lacônica e irresponsável. Perceba só, senador Álvaro Dias, a resposta que o Ministério da Fazenda me deu. Só esclarecer que, não obstante ser o BNDES entidade vinculada a esse ministério, tem ele autonomia quanto à custódia das informações que lhe são afetas, não dispondo esta Casa Ministerial de acesso direto aos dados requeridos pelo excelentíssimo senhor senador da República. Ou seja, o Ministério ao qual está vinculado o BNDES simplesmente diz, em outras palavras, se quiser, peça informações ao BNDES. Eu, ministro, é que não vou pedir. É o respeito que eles têm ao Senado da República. É o respeito que eles têm à lei de transparência. Essa é a transparência deste governo. O terceiro requerimento não teve melhor sorte. Nele eu pedi as razões da elevação da participação de estrangeiros no capital do Banco do Brasil. Era 5,5%, o presidente Lula subiu para 20%, a presidente Dilma Rousseff subiu para 30%, mais 10% no mercado interno. Nós temos 40% do Banco do Brasil alienado à mão da iniciativa privada internacional e nacional. Portanto, eles têm assento no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo do Banco. O Banco do Brasil, portanto, não é mais um banco público. O ministro da Fazenda simplesmente respondeu transferindo ao Banco Central a responsabilidade. Senador Raupp, confira comigo essa resposta. Esclarecemos que a informação referente à motivação técnica do decreto que trata da participação estrangeira no capital ordinário do Banco do Brasil é de competência do Banco Central e, portanto, será respondida por esse órgão por meio do protocolo, e bota o número de protocolo. Ou seja, nós não temos mais ministro da Fazenda e presidente da República. Quem está mandando no Brasil é o Banco Central. O Banco Central que determina que as ações do Banco do Brasil devem ser privatizadas e que ele deixa de ser um banco público, tendo cerca de 40% das suas ações privatizadas, com direito a assento no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. E o ministro da Fazenda me dá esta resposta, que eu acabei de ler. É inacreditável isso. Temos ou não temos governo? A presidente manda no Brasil ou não manda? Para que serve o raio do ministro da Fazenda? Qual é o seu papel nessa república? Daí, posso ter a certeza que vem mais uma dessas preciosidades, destas pérolas de respostas sobre não transparência. Onde está o respeito ao direito do cidadão à informação? O povo tem o direito de saber como está sendo administrado o seu dinheiro e cobrado de quem deve, seja o devedor um senador da República ou a poderosa Rede Globo. O povo tem direito de saber a quem estão sendo emprestados recursos públicos a preços subsidiados, dentro do país, senador Álvaro Dias, ou fora do país. Temos direito de saber por que perdoamos dívidas. E eu tenho certeza que muitos desses perdões podem ser justificados, mas têm que ser colocados de forma transparente e aberta. Que espécie de ditadura nós estamos vivendo, em que as informações não passam mais do gabinete do ministro da Fazenda e da presidência da República? Temos que dar um basta nesta farsa de conversa mole de transparência ou fazê-la verdadeira e dizer às autoridades que cumprem o papel indigno de muralha da Rede Globo que o povo não é bobo. A mesa do Senado tem que entender que nós não estamos aqui de brincadeira, que nós viemos respaldados por votos populares para exercer as prerrogativas de senador, no meu caso, de senador eleito pelo povo do Paraná. Eu não aceito esse tipo de comportamento. Não é possível que impeçam o exercício do meu mandato e do meu direito-dever de fiscalizar a República. Senador Álvaro Dias, a minha assessoria me passa um informe estabelecendo de forma disciplinada
as informações que suportaram os pedidos de informações que eu levei à mesa do Senado, e que se suportavam basicamente sobre eventuais falsificações de documentos utilizados na transferência de parte do capital da Rede Globo de São Paulo para as mãos de Roberto Marinho. E eu não quero fatigar o plenário e vossas excelências com esta leitura tediosa, mas peço, e por isso passo às mãos da mesa esse trabalho de informações, que sejam transcritos na sua integralidade no Diário do Senado e façam parte do meu discurso. Vossa Excelência terá o atendimento regimental.